E parece que a jogada de mestre do Flamengo finalmente deu resultado. O presidente BAP recebeu apoio pesado dentro do clube e, de quebra, calou a boca de muita gente que vinha criticando o Mengão. Hoje eu vou falar sobre essa vitória fora do campo que o Mengão teve, sobre uma possível mudança no meio-campo do nosso time, estudada pelo nosso técnico Felipe Luiz, e também sobre a revolta da torcida do esporte por causa da mudança do estádio no jogo contra o Flamengo. Então, fique até o final, porque o vídeo de hoje está completo. E bastidor é opinião e é emoção de quem vive o Flamengo todos os dias. Aqui o Fla News Oficial, o canal feito para quem se sente rubro-negro, pulsar no peito. Vamos juntos, mas antes de começar, já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe aquele like maroto. É de graça, não se preocupe, mas ajuda demais o nosso trabalho. E sinceramente, você faz parte dessa nação comigo. Então, bora juntos, porque tem muita coisa para a gente falar hoje. Vamos começar o vídeo falando sobre a revolta da torcida do esporte. Sobre isso, que está simplesmente pegando fogo. Com a decisão da diretoria, a torcida do esporte ficou enlouquecida. A decisão da diretoria de mudar o local da partida contra o Flamengo. O jogo, que seria tradicionalmente na Ilha do Retiro, só para a gente entender, acontecerá na Arena Pernambuco. E o motivo? O clube pernambucano vendeu o mando de campo. Algo que tecnicamente é normal, mas na prática mexeu demais com o sentimento da torcida. Na ilha, o esporte costuma ser mais forte. É um estádio acanhado, de pressão, onde o adversário sente o clima. E claro, o espaço para a torcida visitante é menor. Agora, jogando na arena, o Flamengo tem um setor bem maior. E isso significa, então, mais rubro-negros empurrando o Mengão dentro do estádio. Eu entendo a revolta da torcida do esporte. E isso é muito claro. Sinceramente, eu entendo. Mas do ponto de vista do Flamengo, é uma ótima notícia para todos nós. A gente sabe o quanto a força da nação em campo muda o jogo. E ver o Maraca fora do Rio de Janeiro, pintado de vermelho e preto, é algo que mexe com o coração de qualquer flamenguista. Então, vamos lá, para cima deles, Mengão. Mudando de assunto, desfalques no adversário da Libertadores. E ainda falando de adversários, más notícias para o Racing, que vai encarar o Flamengo na semifinal da Libertadores. O zagueiro Franco Pardo, titular absoluto, sofreu uma grave lesão muscular e está fora dos dois confrontos contra o Mengão. Além dele, o Elias Torre também rompeu o ligamento do joelho e é mais um desfalque confirmado. Ou seja, o Racing vai chegar fragilizado, especialmente na defesa. Mas é bom lembrar, não dá para subestimar argentinos em Libertadores. Eles crescem na pressão e adoram um jogo pegado. Mesmo assim, com o elenco que o Flamengo tem hoje, e eu acredito que a gente tem totais condições de impor respeito e fazer história novamente na Liberta. Mudando de assunto, ingressos e clima de decisão. Agora, falando de Maracanã, o Flamengo já abriu a venda de ingressos para os próximos jogos do Brasileirão e da Libertadores também. Se você é sócio torcedor, já confere no site do Mengão. Esses jogos vão ser pesados, principalmente o confronto contra o Palmeiras, que pode definir muita coisa no Campeonato Brasileiro. E por falar em Palmeiras, hoje eles jogam uma das partidas atrasadas contra a Juventude no Allianz Parque. Sinceramente, eu sei que é difícil, mas se o Juventude conseguir segurar o empatezinho, já é um baita resultado no Flamengo. O Brasileirão é decidido nos detalhes, e é nesses tropeços que a gente tem que aproveitar para também subir. Mudando de assunto, mudança no meio de campo do Mengão. Agora, vamos para campo, porque tem novidade quente vindo por aí. O técnico Felipe Luiz está estudando mudanças importantes no meio-campo do nosso Flamengo. Com a recuperação de Eric Pulgar, a ideia do treinador é escalar ele novamente como primeiro volante, como formando uma dupla com o Jorginho e adiantando o Saul, que passaria a atuar mais aberto pela direita,
fazendo uma função parecida com a que o Gerson fazia antes de sair do Flamengo. Essa mudança, ela pode ser dar mais intensidade ao meio-campo do Flamengo, recuperar assim a pressão pós-perda e fortalecer a marcação. E eu, particularmente, acho isso uma boa tentativa. O Flamengo precisa desse equilíbrio entre força e técnica. E o Felipe Luiz tem mostrado coragem para mexer no que precisa ser ajustado. E agora, quero saber de você. Você colocaria o Pulgar direto como titular? Ou esperaria um pouco mais para ver como ele volta? Comente aqui embaixo. Quero ver a opinião sua enquanto torcedor apaixonado pelo Mengão. Mas mudando de assunto, a jogada de mestre do Flamengo e o silêncio dos rivais. Agora sim, vamos à jogada de mestre do Flamengo, porque essa história merece destaque. Depois de semana de críticas, entrevistas e até ataques ao clube, o presidente BAP resolveu agir com estratégia e inteligência. O Flamengo reuniu o Conselho Deliberativo, levou a Flá TV para registrar tudo, é claro, e ali explicou ponto a ponto o que estava sendo discutido com a Libra brasileira. E o resultado? O apoio massivo dos grupos políticos do clube. Foram mais de 15 movimentos rubro-negros se unindo em torno de uma mesma causa, mostrando que mesmo com diferenças internas, a nação sabe se unir quando o Flamengo é atacado. E o efeito foi imediato. Aqueles que estavam criticando ficaram em silêncio. Até os dirigentes de outros clubes que vinham provocando o Mengão simplesmente pararam de falar. Na minha opinião, o Flamengo está certíssimo em defender o que é justo para ele. Não dá para um clube que gera a maior receita, a maior audiência e o maior retorno de mídia receber menos que os outros. Isso não é arrogância, isso é coerência econômica, isso é justiça. O Flamengo não quer esmagar ninguém, mas também não pode aceitar continuar perdendo 100 milhões por ano, enquanto carrega o futebol brasileiro nas costas. Isso não pode acontecer. E essa postura do BAP foi necessária. Ele mostrou que sabe conduzir o clube com firmeza, sem cair em provocações e sem abrir mão do que o Flamengo merece. E para fechar, eu deixo aqui o meu recado como torcedor. O Flamengo, ele é gigante demais para se curvar à pressão. A gente não vive de discurso, vive de resultado e de paixão que atravessam gerações. Então, comente aqui. Você acha que o Flamengo está certo nessa briga contra a Libra? Ou acha